Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o assunto que eu quero falar para vocês hoje é sobre algumas lesões ou manifestações bucais que podem aparecer na boca de bebês. Principalmente as mães de primeira viagem, né, elas podem ficar muito aflitas com qualquer novidade que descobrem do seu bebê. Então esse vídeo tem caráter de tranquilização para as mamães e também quando elas devem buscar um auxílio profissional ou mostrar para o seu odontopediatra, para o seu pediatra, ou para um profissional de saúde da sua confiança, tá certo? Então, gente, vamos às informações, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante, gente. Tô próximo dos 20 mil inscritos no meu canal, então vamos se inscrever para você chegar lá e me ajudar a chegar nessa meta também. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, para que chegue para mais mamães e assim elas se tranquilizam com essas informações, tá certo? Vamos às informações agora. A primeira informação que eu quero falar para vocês, gente, são sobre essas bolinhas esbranquiçadas que podem aparecer na gengiva do seu bebê. Então, muitas vezes essas bolinhas podem aparecer e você começa a estranhar. Você fica assustado achando que seu bebê pode estar com alguma patologia, tá certo? Essas bolinhas, gente, são chamadas de nódulos de Bohm. B-O-H-N, nódulos de Bohm. Esses nódulos, gente, eles podem ser formados durante o período intrauterino. Então, quando está tendo a formação dos tecidos do bebê, esses nódulos, né, eles são formados, que são nada mais nada menos do que algumas glândulas aprisionadas. Podem ser, por exemplo, as glândulas sebáceas, que não é tão comum ter na cavidade oral, né? Ou até glândulas salivares, digamos, atrofiadas ou menores atrofiadas, tá certo? E esses nódulos, gente, precisa de tratamento? Não, não precisa, mamães. Podem ficar tranquilas que os nódulos de Bohm não precisam de tratamento, tá certo? À medida que seu bebê for desenvolvendo, crescendo, os dentinhos nascendo, esses nódulos vão atrofiar ou desaparecer naturalmente. Então não precisa se preocupar, tá certo? A próxima lesão que pode aparecer no seu bebê e também te deixar um pouquinho assustada são as pérolas de Epstein. Elas são as parentes dos nódulos de Bohm. Mas as pérolas de Epstein, elas recebem esse nome diferente porque elas aparecem em outra área, que é no palato, ou seja, no céu da boca, certo? As pérolas de Epstein, assim como nódulos de Bohm, podem ser glândulas, né, aprisionadas durante o período de formação intrauterina. E pode aparecer, gente, em grande parte dos bebês. Cerca até de 80% dos bebês ela pode aparecer. Tanto os nódulos de Bohm como as pérolas de Epstein. E como os nódulos de Bohm não precisam de tratamento, só acompanhamento, porque elas vão atrofiar e desaparecer naturalmente à medida que o seu bebê for crescendo e se desenvolvendo, tá certo? Com relação a essas duas questões, essas duas lesões, não precisa se preocupar que naturalmente elas vão regredir. Elas são autolimitantes e autorresolutivas, tá certo? A próxima lesão que eu vou falar para vocês, gente, é chamada de lesão de Riga-Fed. Essa lesão de Riga-Fed nada mais é do que uma lesão no ventre da língua do seu bebê. O ventre é essa área, ó. A barriguinha da língua do seu bebê, que é onde fica o freio lingual e tudo. E por que aparece essa lesão chamada lesão de Riga-Fed? Essa lesão, gente, ela é provocada principalmente pelo aparecimento de dentes natais ou dentes neonatais. Qual a diferença deles, né? Existem os dentes que já nascem, à medida que o bebê sai do útero da mamãe, né? À medida que o bebê nasce, já tem dentes lá presentes. Então a gente chama de dentes natais. Esses dentes nasceram com o seu bebê, certo? E outros são os dentes neonatais, são os dentes que nascem até antes de um mês do seu bebê. Então, antes do seu bebê completar um mês de vida, esses dentinhos erupcionaram, que não era esperado, né? Os dentes devem erupcionar no bebê a partir dos 6 meses de vida. E o que é que esses dentes natais ou neonatais causam, gente? À medida que o bebê vai fazer a sucção no peito da mamãe, ele movimenta a linguinha, como se estivesse fazendo uma ordenha no peito da mamãe, para que o leite saia e ele consiga engolir. Então a língua está o tempo todo se movimentando durante o hábito de sucção do peito. Então, esse atrito da linguinha do seu bebê nos dentes natais e neonatais pode machucar a linguinha e ferir, formando a lesão, que é a lesão de Riga-Fed. Certo? Então isso pode prejudicar a amamentação do seu bebê, deixar ele com sono prejudicado, mais choroso, dificuldade de nutrição, porque se ele sente dor para se alimentar, ele vai evitar esse ato e vai chorar porque está com fome, pode engolir mais ar, pode não fazer o vedamento correto. Então, pode causar algumas consequências para a alimentação e desenvolvimento do seu bebê. Então, a doença de Riga-Fed, ela necessita de acompanhamento por um odontopediatra, que é um dentista especialista em crianças, em bebês também. E, normalmente, os tratamentos eles podem ser ou conservadores ou radicais. Qual a diferença deles? Então,
o odontopediatra ou a odontopediatra podem solicitar um raio-x desses dentinhos, natais ou neonatais do seu bebê, para observar se tem outros dentes de leite que vão adicionar ou se aqueles dentes de leite são únicos naquele bebê, né? Que pode ser o que a gente chama de... pode acontecer também o que a gente chama de dentes supranumerários, ou seja, são dentes que podem nascer a mais. Então, se esses dentes de leite forem supranumerários, a gente pode extrair porque vão ter outros dentes de leite, certo? Mas se não forem dentes supranumerários, forem os dentes de leite do bebê, a gente pensa se vai fazer um tratamento radical. Vai depender se esses dentes estão com a raiz bem implantada, se eles estão sem mobilidade, não estão móveis. E aí a gente vai escolher um tratamento mais conservador. Então, digamos, um dente, para ficar bem compreensível, um dente está bem implantado, é dente de leite único, não está com mobilidade, pode ser feito um tratamento conservador, em que vão utilizar discos de lixa abrasivos ou brocas para deixar esses dentinhos mais arredondados, não ficar como se fosse lâmina de faca machucando a linguinha. Então pode ser feito esse tratamento e pode utilizar também, por exemplo, verniz fluoretado, que é para proteger esses dentinhos de sensibilidade e de desmineralização. Aí nesses casos faz o tratamento conservador, só modificando o formato desses dentes e fazendo o tratamento de superfície, certo? Agora, se são dentes extranumerários ou supranumerários, ou não são supranumerários, mas estão com mobilidade, não estão com a implantação boa, pode ser feito um tratamento radical, que é a extração desses dentinhos. Então, o odontopediatra pode extrair esses dentinhos do bebê, né, para que ele não corra o risco de engolir, nem esses dentes fiquem traumatizando ele durante o hábito de alimentação. Então, a lesão de Riga-Fett pode ser solucionada de modo mais conservador ou mais radical. E as lesõezinhas embaixo da língua provocadas, dependendo do nível, né, que a gente chama de granuloma, dependendo desse nível, elas podem ser curadas naturalmente, só com o hábito de amamentação, porque a mama, o leite da mamãe tem imunoglobulinas, e o leite ele pode se ajustar, se adaptar à necessidade do seu bebê. Então, existem estimativas que na boquinha, na saliva do seu bebê, pode ter receptores, né, ou estimuladores na mama da mãe, que vão dizer para a mamãe, né, para as glândulas mamárias, quais tipos de nutrientes o bebê está precisando. É uma coisa mágica, é uma coisa de Deus, né? Então existe essa suposição sobre essa relação, né, de amamentação da mãe com o seu bebê, certo? Então, em alguns casos, somente a amamentação já é resolutiva para o tratamento, para a cicatrização dessa lesão de Riga-Fett, ou pode ser administrado alguns medicamentos indicados para bebês, tá certo? Essa foi a terceira lesão que eu falei, com o intuito de tranquilizar as mamães ou saber quando buscar ajuda. Uma quarta lesão que eu vou falar para vocês, gente, é sobre lesões que podem ser provocadas pelo resíduo da alimentação na boquinha do seu bebê. Então a gente sabe que é recomendado que os bebês bebam somente leite materno até os 6 meses de vida. Então não é para dar água, não é para dar chá, não é para dar nada mais. Somente o leite materno até os 6 meses de vida. A partir dos 6 meses de vida, vão começar a nascer os primeiros dentinhos e ali é um indício para você introduzir novos alimentos, frutinhas, papinhas, para que seu bebê conheça a maior variedade de alimentos possíveis, tenha um paladar diversificado e uma nutrição mais adequada. Mas antes disso, gente, somente o leite materno, ele pode provocar resíduos, né? Se o bebê não tem dentes, normalmente não escova os dentes do bebê, obviamente, né? Se ele não tem dentes. E esses resíduos do leite materno, eles podem fermentar. Essa fermentação também pode favorecer a colonização de fungos, que são os fungos Candida albicans, o fungo da candidíase, e causando candidíase na boquinha do bebê, que é o famoso sapinho, que pode provocar lesões parecidas com aftas, ou lesões esbranquiçadas, que podem ser nos lábios do seu bebezinho, na língua, no céu da boca. Então, essas lesões são lesões fúngicas, os famosos sapinhos, e devem ser encaminhadas, né? Devem procurar ajuda de um odontopediatra ou do pediatra, que pode recomendar tratamentos, como por exemplo com antifúngicos, né? Se estiverem indicados para a faixa etária do seu bebê, e também orientar quanto à higienização após a amamentação. Então eu já vou fazer uma orientação aqui para vocês, certo? Após a amamentação, deixa 30 minutinhos o seu bebê absorver todos aqueles resíduos de leite materno que permaneceram na boquinha dele. Ali tem imunoglobulinas, tem tudo, então deixa ele absorver. Após 30 minutinhos, o que é que você pode fazer? Utilizar uma gaze envolvida no seu dedinho, né? Molhar essa gaze com soro fisiológico e passar pelos roletes gengivais do seu bebê, pela superfície da língua e pelos lábios. Então ali você tirou o resíduo de leite e possa fazer fermentação e favorecer a colonização de fungos e bactérias em demasia que podem causar essas infecções, certo? Fúngicas e bacterianas. Ou tem as dedeiras, né? Que você pode utilizar, botar no dedinho
e passar pelos roletes gengivais do seu bebê e a língua tirando esse excesso de leite materno, tá certo? E o tratamento pode ser feito tópico, ou seja, só no local, que vai melhorar essa infecção fúngica. Então aí pode ser o famoso sapinho, ou também conhecida como candidíase oral, certo? Uma outra lesão que eu vou falar para vocês, essa é a última lesão que eu vou falar, e se eu for lembrando de outras, eu vou falando para vocês nos próximos vídeos, tá certo? Tem uma lesão também, gente, conhecida como cisto de erupção ou hematoma de erupção. Essas lesões acontecem normalmente quando está erupcionando os dentinhos do seu bebê, que pode ser lá a partir dos 6 meses de vida, né? Esse cisto de erupção ou hematoma de erupção pode aparecer com mais frequência na transição dos dentes de leite para os dentes permanentes, mas também pode aparecer nos dentes de leite. O que é que causa isso? Então, digamos, uma gengiva muito fibrosada, uma gengiva com bastante fibrose, ela pode dificultar que o seu dentinho, né, o dentinho do seu bebê, rompa essa gengiva para erupcionar. Então, isso forma um cisto ou um hematoma, né, que a gente chama de cisto ou hematoma de erupção. Qual a diferença deles? O cisto vai estar repleto de líquido e o hematoma vai estar repleto de sangue. E a partir do momento que você consegue abrir o espaço para esse dentinho erupcionar, esse cisto ou hematoma de erupção se resolve. Então isso pode ser devido a uma excessiva fibrose da gengiva que dificulta com que esse dentinho rompa a gengiva para erupcionar. Isso pode acontecer também nos dentes de leite, mas é mais frequente na troca de dentes de leite por dentes permanentes. Como, por exemplo, quando a criança perde um dente de leite muito cedo, por alguma cárie ou alguma coisa, e ficou aquele espaço sem dente, sendo traumatizado, né? E isso faz a gengiva ficar fibrosada, mais durinha para proteger de tanto trauma, e o dente permanente tem dificuldade de erupcionar. E o tratamento para esses casos, gente, pode ser com algumas pomadinhas que diminuem a camada, né, de pele, de colágeno da região, para que favoreça o dente erupcionar. Alguns tipos de massagens, alguns artifícios que a gente pode utilizar para essas massagens, para o rompimento, né? Ou também com algum procedimento cirúrgico local chamada de ulotomia ou lectomia. Qual é a diferença delas? A ulotomia é quando você faz uma incisão só no nível de abertura do dente. Vou mostrar aqui para vocês uma que eu já fiz. Só no nível da abertura onde o dentinho vai sair. Então aquele dentinho vai ter abertura, né, para onde ele possa erupcionar passivamente ou ativamente. Erupcionar é crescer, nascer, né? Ou a ulectomia, onde você remove todo aquele cisto ou hematoma de erupção, num formato parecendo aquele capuzinho do Papa, né? Aquele chapeuzinho que o Papa usa. Então, naquele formato, a gente faz uma incisão, remove aquela capinha e o dente rapidinho, gente, vocês vão ver. Coisa de 7 dias o dente já está aparecendo na boca, parece mágica, certo? Então, esse é o tratamento para o cisto hematoma de erupção. E uma dica bônus é sobre a linguinha presa, gente, que a gente chama de anquiloglossia. A linguinha presa deve ser investigada logo nos primeiros dias de nascimento do bebê, porque ela pode prejudicar o hábito de amamentação. Então, dependendo dos graus de língua presa, né, ela pode formar, quando o seu bebezinho posiciona a língua para cima, para fora, ela pode limitar esse movimento, tanto para cima quanto para fora do seu bebê, e ela pode formar uma espécie de formato de coração, porque ela está presa muito na pontinha da língua, então ela puxa essa pontinha para baixo e as bordas ficam elevadas, então faz um formato de coração. Isso pode prejudicar a amamentação e fala do seu bebê. Então, por isso que é importante, é essencial fazer o teste da linguinha, que vai avaliar como é que está a inserção dessa sua linguinha, da linguinha do seu bebê, a mobilidade, para não dificultar a amamentação e a fala lá no futuro, tá certo? Em casos que tenha essa anquiloglossia ou língua presa, pode ser feita uma cirurgia, né? Que a gente faz uma frenectomia desse freio lingual, né? Com anestesia local, seu bebê não sente nada, e imediatamente após a frenectomia, o bebê já é colocado no peito para amamentação, porque o leite tem propriedades cicatrizantes, analgésicas, né? Além de ser um momento de tranquilidade, de acalento que aquele bebê passa. Então, nesses casos de língua presa, é recomendada fazer essa frenectomia, mas isso deve ser avaliado no teste da linguinha, que pode ser feito por fonoaudiólogos e cirurgiões dentistas, como principalmente os odontopediatras, tá certo? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, tranquilizado as mamães, os papais de primeira viagem, para esse momento mágico que é o nascimento do primeiro filhinho, ou do segundo, ou o bebezinho que está em casa, né? Eu tô com a sobrinha em casa, então é a coisa mais linda do mundo, é uma felicidade imensa ter um bebezinho em casa. Então esse vídeo foi para tranquilizar vocês, porque a gente fica aflita, até a gente que é profissional da saúde, que entende mais as coisas, tá certo? Então, gente, um beijão para vocês, se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo, curte esse vídeo e qualquer dúvida podem deixar nos comentários, tá certo? Para quem precisa marcar consulta por teleconsulta, vou deixar o WhatsApp de consultas aqui, ou presencial aqui em Recife, que é onde eu trabalho, tá certo? Eu também estou em outras redes sociais, como no TikTok e no Instagram, Dr. Francisco de Assis Júnior, nas duas redes sociais, além daqui no YouTube, que é a minha preferida, tá certo? Até mais, gente!